Saudações fraternas, seres de luz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais uma live com o nosso queridíssimo Caio Cobra, para nós falarmos de psicossomática, o corpo fala. Esqueci de colocar meu fone de ouvido de novo. Vamos atualizar aqui para poder aguardar o pessoal chegar. Seja bem-vinda, Egrégora, Eva Melo, Ósseas, Sérgio Feliçan. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês devem estar ouvindo barulhinhos aí, porque eu não coloquei meu fone de ouvido ainda. Só um momento. Vamos atualizar aqui. Vamos desativar o som daqui do computador. Sejam todos bem-vindos, Joyce, a paz do despertar. A egrégora, a Bruna. A egrégora vai retransmitir a nossa live hoje. Gratidão, egrégora de cura. E eu já vou pegar os recadinhos aqui enquanto eu aguardo o Caio chegar. Para que... Seja bem-vinda, Josi, Vanessa, querida... A paz eu já disse, a Bruna. Opa. Vamos. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok para se vocês estão me ouvindo. Eu tô com a sensação que eu vocês não estão me ouvindo. Tá ok? O áudio, o vídeo. Vamos aguardar o Caio chegar. E enquanto isso eu vou dar um recadinho então. Fixar o comentário. Agora a Bruna me ensinou como é que faz para fixar o comentário. Aê, agora sim! Seja bem-vinda, Teia. Será que o Caio tá com algum problema que não chegou ainda ou eu ainda não ouvi? Deixa eu verificar aqui. Vanessa, eu já falei. Teia. Laurinha, seja bem-vinda. Bom, então, enquanto o Caio está acessando aí, LSFRM, seja bem-vindo. Então, enquanto o Caio está chegando, eu vou dando os recadinhos. Hoje é a nossa 10ª live, olha só, hein, galera? Contando com a live que teve do dia de finados, essa é a nossa 11ª live. Mas a live com o tema de psicossomática, o corpo fala, hoje é a nossa 10ª live. Então nós vamos fazer uma surpresa para vocês no final da live. E até lá no Facebook eu já dei uma divulgadinha, dei um spoiler lá no Facebook do que vai acontecer hoje. Então, no final da live a gente vai fazer uma surpresa para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. E o Caio também tem uma surpresa para vocês. Gostei muito daquela história da surpresa, de fazer sorteio. Então, vamos repetir ele, tá ok? A outra coisa é que o link da minha bio com o Linktree está atualizado. Então, vocês, no acesso lá do Linktree, vocês vão acessar o Aceita Reiki, o grupo da psicossomática lá do Facebook, o Summit, que nós estamos divulgando essa semana, o Summit da Egrégora de Cura. Tá lá o link já para vocês acessarem, se cadastrarem, como que fala? Comprarem um ingresso, tem o ingresso avulso, tem o ingresso para fazer parte da egrégora de cura, para ser associado. Então já tá tudo lá na bio. Tem também o acesso com... o Caio chegou, agora sim. Seja bem-vindo, encarnação.
eu ver quem mais chegou aqui. A Teia eu já falei. Caio está acessando. A encarnação. Caio Cobra chegou! Boa Seja noite. bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Enquanto você estava chegando, eu fui dando os recadinhos aqui. Não tem problema não. Pode continuar dando os recados. Não, e os recadinhos são esses. O acesso do link da bio está atualizado com o Aceita Reiki, o grupo da Psicossomática, o Summit da Egrégora de Cura, o Facebook, o meu Facebook profissional do Regina Terapeuta, o grupo do Psicossomática do Facebook, do Telegram, do Instagram, do WhatsApp, tá tudo atualizado lá. Então, se vocês clicarem no link da bio, vocês vão ter acesso a tudo. Só falta a página particular do Caio. O Caio Mas é também leve, já tem lá o do Psicossomática. Vai te encontrar da mesma forma, Caio. Mas quem quiser me achar, acha. Com certeza. Caio, uma alegria mais uma vez estar aqui com você. Eu estava falando com o pessoal que hoje é a nossa 10ª live. E eu Caraca. estava fazendo uma reflexão essa semana, né, de como tudo começou e que eu não imaginava que ia ter essa repercussão, esse crescimento, né? Tanto da questão da live quanto das pessoas. A gente já tem tanta história para contar com essas 10 lives, né, Caio? Bastante, bastante. Dê sua boa noite e já Muito legal. iniciando. É muito legal. Perceber tudo isso é muito legal. Eu fico emocionada, né? Porque se a gente for pegar desde a segunda ou terceira live, a história da pessoa lá dos olhos, né? Que a gente, toda live a gente vem falando, Sim. e assim, a gente só está vendo progressos, a história também da Cida, agora a Cida vai iniciar um curso de empreendedorismo, de um workshop que eu convidei ela. Então, assim, ver o crescimento das pessoas, para mim, é uma alegria muito grande. Para E a mim gente vai também. vivendo, essas experiências assim, nossa, é muito gratificante, não tem outro nome, é muito gratificante de verdade, né? Eu tô mandando os aviãozinhos aqui. Vai falando Ai, aí. pode mandar. Eu tô Então, aprendendo. a Aprendi a outra mandar coisa que eu estava avião. falando, sim, a outra coisa que eu estava falando, que por conta de a gente estar comemorando hoje a 10ª live, que nós vamos fazer uma surpresa, né? Vamos trazer de novo uma surpresa no final da live, que a gente gostou tanto daquela brincadeira, né, de sortear as pessoas com as terapias, que a gente vai repetir. Então, eu já dei Tranquilo. spoiler lá no Facebook, e aí estava contando para a galera aqui. Legal. A minha parte só que mudou um pouco, tá? Né, que Então, você aí eu falou? estava contando para o pessoal que vai ter a surpresa do sorteio das terapias e que você tem a terceira surpresa sua. 2 é minha e o Ah, outro é tá. sua. Mas vamos deixar o pessoal comichando aí, né? Sem Aí, problema. eba, eba, eba. E aí depois a gente já, no final a gente fala. Tranquilo. Diga, Caio, quer dizer alguma coisa? Eu Ah, tô é bom falante falar. hoje, né? Sem problema. Acho legal a gente falar sempre no começo. Hoje nós vamos, as nossas lives, né? Todas elas são concentradas na tal da psicossomática. Para quem nunca escutou, né, é que a maioria do que eu já vi que está entrando aqui é Bruna, a Encarnação, a Tem Cida, já a conhecem. Mas Laurinha. tem gente que vai acabar vendo e não conhece, né? Não sabe o que é. Então, só para explicar o que é, psicossomática é um termo que vem de um outro termo, que é psicossoma. Aristóteles, um filósofo grego, quando tentou explicar do que a gente era feito, do que nós éramos constituídos, juntou 2 termos gregos. Peraí. Sombrais, que no copo tem Testando, mais. testando, Quer testando. uma aguinha?
Juntou dois termos gregos, tem um restinho aqui. Psico vem de psique, tá? Mente, alma. Não existia essa divisão, tá? Entre mente e alma ainda na época lá dos filósofos, tá? Então era mente ou alma, era a mesma coisa para eles. E a parte do soma é corpo em grego. Então, psicossoma, nós somos constituídos de mente, alma e corpo físico, ok? Quem então estuda isso, ou seja, quem estuda essa constituição, como é que as partes se interagem e tudo mais, eu criei essa palavra, tá? Porque ela não existe no português. Chama-se psicossomata, tá? É um cara que estuda Caio, isso. faz tempo que eu tava a perguntar sobre isso. É Psicossomata. Essa palavra não existe no português. Foi o Caio Cobra que inventou, entre aspas, tá? Agora, a psicossomática, então, seria um conjunto de conhecimentos, certo? Que vai justificar, que vai explicar, que vai observar, que vai estudar essa interação entre essas duas partes. Então, tudo que a gente falar aqui tem a ver com essa interação entre mente, alma e corpo físico. Toda essa interação, tudo que acontece nesse meio, a gente chama de psicossomática. Ok? Para quem não conhecia, então, termo psicossomático é isso que significa. Por gentileza, não confundam nunca com a soma da matemática. Não é que eu somatizo raivas, somo raivas, não é que eu somo medos, não é que eu somo nada desse, nenhuma emoção ou sentimento, tá? Soma é corpo. Então, se eu estou somatizando, já estou dizendo que algo está acontecendo no meu corpo físico. Ok? Totalmente explicado. Já expliquei a psicossomática de novo. Chega nada. Caio, e aí assim, ó, como hoje é dia de comemorações, apesar de eu estar bem triste que eu acabei vendo uma notícia, assim, as notícias de hoje foram bem, bem tristes, mas enfim, é um dia que era para se comemorar de forma saudável e no fim, né? Bom, mas assim, para comemorar essa 10ª live, além da surpresa que a gente vai fazer no final da live, eu queria iniciar com uma pergunta, até coloquei de pergunta 0. Que na verdade, assim, tem duas coisas. A pergunta 0, que eu acabei colocando aqui, eu até dei um nome para ela, deixa eu ver aqui. Que seria um T de terapeutizar. E uma outra que é uma curiosidade, que eu tava, fazia tempo que eu não estava acessando o link, deu branco! O grupo do Facebook lá, essa semana eu não tinha quase olhado, e aí eu vi uma postagem lá de um rapaz e me atiçou a curiosidade. Eu falei, eu vou levar isso para... Eu sei que o Caio vai responder lá no grupo, mas eu vou levar essa curiosidade para a live, porque eu acho muito interessante essa curiosidade ficar registrada lá na live. Então, assim, uma é o terapeutizar, que eu vou propor aqui para a gente fazer toda semana, e a outra é uma curiosidade, que eu não sei se vai ser curiosidade ou se vai ter uma resposta mesmo da psicossomática. E a primeira, a número 0 aqui, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre os espelhos, se você poderia nos elucidar sobre os espelhos. Aí muita gente não vai entender muito agora de princípio, né? Mas quando você começar a falar, a galera vai entender. Que é o que Freud fala pra gente, né? Que o que Freud deixou pra gente. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Eu já gravei um Reels com essa reflexão. Que essa frase, na verdade, né, essa brincadeira de palavras, né, acaba explicando justamente o que é o espelho. Ou seja, se alguém vem falar, né, de uma outra pessoa para mim, eu sei mais dessa pessoa que está falando do que realmente daquela, né, da qual ele está falando, vamos dizer assim. E por que isso para nós é verdadeiro, né, e tal? Por um motivo muito simples. Quando você olha para alguma coisa, quando você percebe alguma coisa, quando você entende alguma coisa, você sempre vai entender com os teus conteúdos internos.
com todas as informações que você colheu durante toda a sua vida. Né? Então é bem simples. Por exemplo, a gente está se entendendo aqui agora porque todo mundo usa o mesmo conteúdo gramatical, fonético e etc. Todo mundo aqui entende português. Se eu começar a falar em japonês, só quem entende japonês é que vai entender. Os outros podem falar assim, ih, esse cara está falando uma língua aí que eu não sei, é louco. O cara é louco, o cara está falando uma coisa aí que não dá para entender nada do que ele está falando. E na verdade eu só estou falando uma outra língua, tá? Da mesma maneira, quando eu enxergo algo no outro, tá, eu só vou enxergar aquilo com os meus conteúdos internos. Então, explicando isso, que realmente isso às vezes parece muito confuso para as pessoas, né? Se eu enxergo maldade, tá, numa pessoa, então vamos dizer, eu vejo um adulto batendo numa criança, tá? E eu vejo que isso é uma maldade. Eu tive alguma experiência anterior, eu tenho conceitos, eu tenho premissas, eu tenho uma ética, uma moral minha, certo? Que foi criada em toda a minha vida, em todo o decorrer da minha vida, certo? Que me faz enxergar aquela situação e falar, isso é errado, isso não é legal, isso é injusto, isso é ruim, isso é mal, existe maldade nisso. O adulto está sendo mal com a criança e assim por diante. Então, é bom entender isso. O espelho que a gente faz, então, é esse. O que eu estou enxergando, na verdade, é dentro de mim, certo? Aquela cena ali está sendo traduzida pelo meu inconsciente dessa maneira, tá? De uma maneira mais geral, é isso. Aí é aquela história, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais do Pedro do que de Paulo. Porque é o que o Pedro está enxergando no Paulo. No Paulo, sim. Né? E não o que realmente o Paulo é. O Paulo é o Paulo. O que o Pedro está me falando do Paulo é o que ele enxerga a respeito do Paulo. E não obrigatoriamente seja a verdade. Não obrigatoriamente seja o Paulo real. Tá? Para explicar de uma forma bem sucinta, né, para entender o espelho, é disso que o Freud fala e o que essa frase aí fala. Assim, especialmente dos 2 últimos anos para cá, eu tenho dito muito assim, antes eu já dizia, mas de uma forma diferente, mas assim, até um certo tempo eu tinha muita dificuldade de receber elogio, né? Então, assim, eu acabei criando essa frase de que, assim, quando as pessoas me elogiavam, para mim não ficar tão sem graça, tão sem jeito, tão rubra, né? Tão com aquele macaquinho que põe as mãos, né? Tanto que até hoje, assim, eu ainda, né, uso. Mas, assim, hoje eu já consigo trabalhar isso melhor por conta que eu descobri que é uma crença limitante que eu tenho. Eu ainda tenho, né? Estou trabalhando nisso. Mas, assim, de que tudo aquilo que você enxerga em mim, né? Tanto que eu usei até essa frase com a Claudinha ontem e com a Bruna hoje. Tudo que você enxerga em mim é o que transborda em você. Também está dentro de você. Isso. Sim, Então, assim, eu acho que é um pouco isso, né? Tudo que as pessoas enxergam na gente é o que transborda delas, né? É o que, de fato, elas sentem nelas. Sentem, vivenciam e são, né? De fato. Então, é muito bacana trazer isso, né? E a Cida falou que ela quer saber muito dessa história de espelho, e é justamente por isso, por conta dessas vivências. Eu também tive uma vivência essa semana, né? Que depois eu fiquei travada. Né, por conta de um espelho que fizeram em mim, e depois eu devolvi o espelho, só que aí eu não devolvi o espelho para a pessoa. O espelho acabou sendo eu mesmo me olhando. No espelho. Oi? Autoespelho. Foi você mesmo se olhando no espelho. Espelho. Você sabe o que alma. O que mais incomoda as pessoas desse conceito... É terapeuta que me aguenta depois. A gente aguenta. O que mais incomoda as pessoas nesse processo, e ele é muito importante, por isso que eu queria só me prolongar um pouquinho mais nele, é o seguinte: pô, se a coisa é assim, também as pessoas falam assim, nossa, o que me incomoda no outro está dentro de mim. Né? O que me incomoda no outro está dentro de mim.
Ah, então, uma pessoa mal educada, uma pessoa que é muito crítica, uma pessoa que reclama muito, essa pessoa me incomoda demais, certo? Eu me sinto incomodado com isso, né? Aí a gente fala que está dentro dela isso. Aí as pessoas têm essa tendência a interpretar ipsis literi a coisa, né? Então quer dizer que eu sou reclamona, então quer dizer que eu sou crítica, então quer dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não, não obrigatoriamente, tá? Pode ser, por exemplo, que você tenha algum tipo de conflito, algum tipo de sensação negativa em relação a isso. Pode ser que você queira muito reclamar, às vezes, e não reclama. Dando um exemplo, tá? E reprime isso. Pode ser que você realmente, por dentro, reclama, mas não expressa isso. Pode ser que realmente você não goste de pessoas que reclamam, certo? Da reclamação em si, e assim por diante. Mas sempre lembre-se, eu não gosto, eu enxergo assim, eu isso, eu me incomodo. Aonde que está o negócio? Né? Se você falar eu inteiro, tá Boa dentro. pergunta. Sim. Não é, E aí, é o que eu falo sempre. Fala. E aí, lembrando, galera, que tudo, e aí é absolutamente tudo, e eu tô falando isso da Regina, tá? Eu tô falando de mim agora, não tô falando de ninguém, tô falando de mim. Tudo, absolutamente tudo, tá em nós. É de dentro, é sempre de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Então, assim, nunca é o marido, nunca é o filho, nunca é o amigo ou amiga ou o patrão ou o governo, nunca é o outro. Se tem alguma coisa com o outro, a gente tem que trazer esse olhar para a gente. Ai, a Vilma chegou, seja bem-vinda. Eu nunca dei boas-vindas para a Vilma, e ela é merecedora de boas-vindas, especialmente essa semana. Com certeza. Então, assim, é muito importante a gente sempre lembrar disso, que nunca é o outro, é sempre a gente. Se o outro, como aconteceu comigo essa semana, se o outro disparou esse gatilho em nós, o outro pode ter sido contribuição, por mais que isso seja duro, o outro serviu de ser contribuição através desse gatilho, para que você conseguisse encontrar em você o conflito, a mazela, aí vocês chamem como vocês quiserem, o desconforto, o mal-estar, enfim, a chateação, a mágoa, é tudo a gente, nunca o outro. Quando a gente começa a ter esse olhar, aí muita coisa começa a mudar. Né, tio Caio? Com certeza. Uma coisa bem legal sobre isso é que quanto mais você se conhece, quanto mais você busca o autoconhecimento, saber como é que você funciona, como é que são os seus sentimentos, como é que são as suas emoções, quais suas qualidades, quais os seus defeitos, ou melhor, quais as suas características boas, quais as suas características ruins, quais as suas capacidades, quais os seus limites, etc. Menos você se irrita, menos você tem uma visão negativa da vida, tudo é menos, tá? Você começa a ter uma visão mais bonita da vida, você começa a ter uma visão mais positiva de tudo. E uma coisa que eu falo para todo mundo assim, eu desafio hoje qualquer pessoa no mundo, na live, certo? No meu mental, me ofender. É um desafio que eu faço. Porque eu sei de todos os meus defeitos, e eu assumo todos eles. Eu sei de todas as minhas limitações, e eu assumo todas elas. Outro dia, por exemplo, uma coisa em casa que aconteceu, né? Mas veio uma pessoa e falou assim, nossa, Caio, mas tu é bagunceiro, né? Olha a sua mesa como tá bagunçada, Caio? Olha, né? O Caio se entregando. Aí a pessoa acho que estava esperando uma reação da minha parte, né? Que fosse assim, não sou, são seus olhos, sei lá o que, né? Falei assim, sabe que você tem toda a razão? Tá uma bagunça danada nessa mesa. Quebrou as pernas. A tentativa, vamos dizer, da crítica, tá? Acabou nesse momento. Para ela, minha mesa podia estar mais organizada. Eu até concordo, tá? Eu não vou mostrar minha mesa para vocês, não, tá? Não vou fazer isso. Caio, dá um spoiler da mesa, vai! Mas eu assumo que eu sou um cara bagunceiro, eu assumo que eu tenho esse limite, tá? Eu poderia melhorar nesse aspecto, entendeu?
Então, o que ela me falou não me ofende, tá? Eu sei que eu tenho esse limite, eu assumo, é um limite que eu tenho, é uma limitação, é, digamos, uma característica minha, entendeu? Então, é Você, isso que eu como falo. bom virginiano, é um bagunceiro organizado. Então, isso, quando a conversa vai um pouco mais longe, eu acabo dizendo isso. Eu falo assim, olha, na minha bagunça, eu sou organizado, eu sei onde estão as coisas. Pronto. Caio, tem duas Mas, coisas muito pertinentes aqui que a Marilda falou e a Joyce também. A Marilda disse assim, mas a provocação vem de fora. E sim, a Joyce disse assim, e quem só enxerga o lado ruim das coisas? tá. Quem enxerga o lado ruim das coisas é porque dentro está tudo embaralhado, está tudo complicado. Né? A visão interna das coisas também é ruim. Digamos que está totalmente focado nos resultados ruins, nos desfechos ruins, nos processos ruins. O foco dessa pessoa está nisso. Por isso que ela não consegue enxergar o lado bom da vida. Tá? No caso da Marilda, eu acho que o exemplo que eu dei agora, do organizado, desorganizado e tal, encaixa bem Sim, no que ela falou. A provocação veio de fora. Eu vou aceitar ela ou não? Provocação, vírgula. Porque, na verdade, a pessoa estava falando para mim uma verdade. Eu sou bagunceiro. Certo? Eu então, e assumo era... essa minha característica, que para essa pessoa é uma característica ruim. Tá? Tem pessoas aí fora que dizem assim para mim, eu vou falar uma coisa bem clara agora, tá? Você é honesto demais. Como se fosse algo ruim. Sim, Tá? Tem gente que vai. Quer dizer, até isso é uma provocação, tá vendo? Tá me provocando com algo bom. Dizendo, você é honesto demais. então, eu já ouvi muito isso também com a questão da minha, que hoje eu sei, né, que é uma empatia extrema. Eu estou aprendendo isso, inclusive, agora. Que eu Hum, tenho uma empatia, não é simpatia, é empatia mesmo, empatia extrema. E aí eu já ouvi de muita gente que eu sou boba, que eu sou tola, que eu deixo as sim. pessoas me passar para trás. E na Hum, verdade é uma essência que eu tenho de ser empática com as pessoas, de ser solidária, enfim. hum, Então, se eu não tivesse conseguido trabalhar isso, de repente eu poderia ter perdido essa empatia hum. se eu tivesse ouvido isso que eu tinha que deixar de ser boba. Sim, sim. Mas lembre-se, né? Quando Pedro fala de Paulo, De eu sei mais do Paulo. Pedro do que de Paulo. Eu Isso, isso, sempre. isso, 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 isso. Mas uma boa dica para todo mundo agora, tá? Quando ouvir uma crítica, tá? Eu acho que é uma grande Uhum. oportunidade, se não para você se reavaliar em algumas coisas, para você também avaliar como o outro pensa, entender como o outro pensa. Então você pode fazer a seguinte pergunta, no teu caso, tá? Vou pegar o teu caso, não o meu da bagunça, tá? Mas vou pegar o seu daí. Você é Ó, boba. a Vilma tá falando assim, virginiano bagunceiro. Ela Então, conhece dois virginianos. olha lá. Eu falo para você, é uma boa Três, oportunidade. quatro. É uma boa oportunidade nessa hora para você entender por que o outro pensa assim. Que eu acho legal você entender por que o outro está pensando dessa forma. Então, a melhor pergunta Uhum. que você faz, por que você pensa assim? Aonde eu estou sendo boba? Me explique. Para você poder entender aonde que está enxergando isso. Tá? Porque muitas vezes até você pensa que tem a ver com isso ou tem a ver com aquilo. Tá? E quando você faz essa pergunta, a pessoa vem com uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que você imaginava. Deu para entender? Entendi. Então, a minha dica é essa: quando alguém te fizer uma crítica, antes de você pular para cima no pescoço, agarrar e dar um chacoalhão, Não que é o que a faça maioria isso, das galera, pessoas por faz, favor. que a maioria das pessoas tem essa iniciativa, vamos dizer assim, né? Receba a crítica e pergunta: por que você pensa assim de mim? Em que momento você enxerga isso em mim? Certo e tal. Para você entender por que a pessoa está dizendo aquilo. É uma maneira legal até de você se autoconhecer. Sim, Você saber. Porque às vezes você está fazendo, inclusive, uma coisa que você está achando muito boa para aquela pessoa, mas a pessoa está interpretando de uma outra forma o que você está fazendo. E você, aquela historinha, né? é, Você é responsável pelo que você fala, mas você não pode ser sim. responsável por aquilo que o outro interpreta.
Então, às E vezes você tem fala, essa questão também, a interpretação de cada um, né, claro, Caio? claro. Sim. Ó, Resumindo, espelho, minha amiga, é um campo para ficar 10 lives falando dele. sim, vou por enquanto. Eu não sabia que ia delongar tanto, eu achei que ia ser é É, mais complexo, mas eu achei muito, muito interessante, porque assim, além do meu caso, teve um outro caso também, então eu achei que ia ser muita legal. colaboração para umas 3, 4 pessoas que estão aqui na live, entendeu? Espero que Deus tenha dado uma clareada. Ó, deixa só para fechar esse assunto, eu ler um comentário da Eva Mello aqui, ó. Quem sabe um dia eu chegue neste patamar. Por enquanto, amigo, sou humana demais, kkk. Mas um dia chego lá. Mas é isso que a gente está falando, Evinha. Isso é um treino e a gente vai tendo aos Sim, poucos esse autoconhecimento. E é o que a gente conversou no comecinho da live. Nossa, a gente está vendo o crescimento de vocês, de todos vocês aqui, porque vocês estão acompanhando a gente há 10 lives. E nessas 10 lives a gente já viu o crescimento de tantas pessoas, né? Que a gente não pode ficar mencionando aqui, porque tem coisas que as pessoas falam meio que no particular com a gente, né? sim, E então a gente não pode expressar o nome delas aqui, mas de quem a gente está falando, as pessoas estão entendendo que realmente é, é, ela- elas estão evoluindo junto com a gente, né? E é aquilo com que eu sempre certeza. repito: a tua cura é a minha cura, e a minha cura é a tua também. Nós somos todos um, então não tem como fugir disso, né? Da consciência coletiva. Vamos para a Perfeito. curiosidade, senão nós ficamos no espelho a live inteira. Vamos embora. Vamos fazer uma Vamos. live só de espelho? Vamos. Façamos. Curiosidade. Animais sofrem também com a psicossomática? Foi o Rodrigo Marcelino lá do grupo do Facebook. Eu achei muito É, interessante essa pergunta dele. E aí, o como que eu eu. vi que não tinha resposta lá ainda, e É, teve gente que também reforçou, né, perguntando, falei, meu, eu vou levar isso para live. legal. Existe É, também a psicossomática com os animais? então, os animais, né, que a gente considera irracionais, eles Hum, elaboram as coisas e devem ter sentimentos completamente diferentes da gente. Não tem, eu não conheço nenhum estudo assim que analise a psicologia dos animais, certo? Mas deve ter uma psicologia lá, embora rudimentar, uma coisa mais básica, tá? Mas eu acho que os animais são muito mais sensitivos, eles sentem muito mais as coisas do que a gente, ser humano. Então eu acho, então na maioria, esse post que você viu ainda não tem resposta, mas na mesma semana, agora semana passada, teve vários não, 3 posts sobre a mesma pergunta. Se os animais também sentem, também tem essa psicossomática, né? E a maioria das respostas foi mais ou menos no seguinte sentido: os animais acabam sentindo o que o dono sente, o estado de espírito do dono, certo? Os conflitos do dono, a psicossomática do dono. Eu acho que de uma certa forma ele passa assim para os animais. E por quê? Porque eu já vi um monte, lá apareceram vários casos onde as pessoas testemunham que quando a pessoa ficou doente, o cachorro também ficou doente. Quando estava com muito problema em casa, os cachorros adoeciam, certo? Ou os gatos adoeciam, ou os bichos adoeciam. Então eu acho que, de alguma forma, existe sim, tá, um reflexo do estado de espírito, digamos assim, né? Do estado mesmo mental, emocional dos donos, dos animais, tá? Para com os animais. Eu acho que eles percebem. Aqui em casa nós temos 5 animais, né? São 3 cachorros e 2 gatos. E acontece muito de quando alguém não está bem, por exemplo, alguém está doente e tal, os cachorros ficarem mais próximos. Tem uma cachorra minha aqui que é impressionante. Quando eu estou assim, pensando muito, ou quando eu estou mais quieto e tal, ela vem e bota a cabeça no meu colo e tal, como se ela estivesse meio que É a querendo preta, ajudar, né? sabe? É É a a Peta, pretinha, né? isso. A Peta, é. Então eu acho que nessa parte, Até, eu não conheço a preta. conhece. Que Não, incrível, não né, como Caio? nós humanos, não como nós humanos, tá? Mas que deve existir aí um reflexo nosso em relação aos animais, isso eu tenho absoluta certeza. Não é nada científico, tá? Mas é assim, é empírico o negócio. Eu observo não só nos meus, mas observo até no grupo, as pessoas falando a mesma coisa, e no dia a dia mesmo a gente observa que tem muito disso, muito mesmo. Eu tenho, assim, várias experiências e várias vivências também com animais. Um animal da minha mãe, que minha mãe teve, e a minha mãe
foi diagnosticada como epilepsia, mas a gente sabe que não é bem epilepsia, mas enfim. E a cachorrinha dela tinha o mesmo sintoma. E depois que a cachorrinha morreu, diminuiu muito os ataques, as convulsões que minha mãe tinha. Então, assim, tem uma percepção, eu já ouvi também de pets que estão com a mesma doença, tipo, o dono tá com problema no joelho. O pet também ficou com o mesmo problema que o dono tinha. Acredito. Aí, reiki neles. Dos dois, né? São os dois bem, obrigado. Entendeu? Então, assim, existe sim uma correlação. A Cláudia Murayama, quem puder acompanhar ela, a Cláudia Murayama fala muito sobre o reiki animal, né? Ela é uma reikiana, mestre em reiki, e ela fala muito sobre o reiki animal. E assim, ela fala muito também dessa correlação entre o dono e o animal, que o dono acaba, por essa sensibilidade que o animal tem, ele acaba realmente sentindo o que o dono sente, né? Então existem técnicas também para fazer com que um animalzinho não sofra o que o dono está sofrendo. Depois essa fica para uma outra live. Agora vamos para a nossa primeira pergunta. Gente, já é 21h07. Tuberculose óssea. Ah, tá. É aquela da semana passada, da Cibele Mello. Você quer que eu fale o que é a tuberculose óssea para poder explicar para o pessoal ou você já emenda? Então, bora lá. Eu já pesquisei. Eu também pesquisei. Cibele, nós pesquisamos, desculpa. Na verdade, mas é legal também, né, a gente poder ter essa flexibilidade de mostrar para as pessoas que... Isso. A gente não é... Na semana passada, quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei na dúvida porque é um bacilo, né, a tuberculose, ele é um bacilo, tá? Isso. Então esse bacilo, eu fiquei na dúvida se ele realmente chegava até os ossos, né, ou não. Podia ser que o nome da doença tivesse enganado e tal, não sei o quê. Mas não, realmente a tuberculose óssea existe, ou seja, o bacilo, né, que causa tuberculose nos pulmões, que é aquele que todo mundo conhece mais, né, que é a tuberculose pulmonar, tá, ele pode chegar sim até os ossos. Então, independente, é como eu falo sempre, tá, o bacilo, a tuberculose, é o agente externo, tá, então nesse caso é um bacilo. Se ele chegou nos ossos da pessoa, se ele atingiu os ossos, nós vamos entrar agora, então, no conceito dos ossos. E nós vamos entrar naquele conceito de que os ossos são a nossa estrutura básica, nossas crenças mais profundas. Certo? Se o bacilo chegou até lá, é porque essas crenças mais profundas nossas estão profundamente abaladas. Essa pessoa está questionando muito aquilo que ela aprendeu durante a vida. Aquilo que ela aprendeu durante a vida já não está mais sendo satisfatório, já não está sendo mais, não está mais suprindo as necessidades, sejam mentais, racionais ou até emocionais, dessa pessoa em particular. Então é uma pessoa que deve questionar muito aquilo que foi passado para ela, aquilo que ela acredita na vida. Tá? E é esse tipo de coisa que acaba causando uma tensão a nível ósseo, tá? A nível de estrutura. E essa tensão vai acabar prejudicando o sistema imunológico e um bacilo, uma bactéria, um vírus, qualquer coisa que atinja, né, lá os ossos. Aliás, nossos ossos têm veias dentro, tá? Tem corrente sanguínea, para quem não sabe. Ele não é só aquele pauzinho, né? Não é só aquele pauzinho. Tá, pauzinho é tudo de bom. Tem lá dentro veias, tem canais, tudo bonitinho, tá? Que é para alimentar mesmo, porque ele é um tecido também, osso. Embora seja um tecido mais duro, né? Que é justamente para manter a estrutura óssea nossa, para manter a estrutura nossa, ele tem uma série de coisas lá dentro, como sangue, como linfa e assim por diante. Então, se o bacilo, a tuberculose chegou lá, é como eu falei, essa tensão, tá, tem a ver com as crenças dessa pessoa, com aquilo que ela acredita que a vida é. Ela está questionando muito aquilo que ela acreditava até aquele momento. E esse questionamento todo causa uma tensão que acaba prejudicando o sistema imunológico lá até os ossos, e esse bacilo chegando lá, ele chega a atingir até os próprios ossos. Caio, aí para emendar a questão dos ossos, aí as unhas também é considerado a parte óssea, né? Sim. Roer feito, as na verdade, unhas. do mesmo material.
Não entendi? Pode falar. Eu não Os entendi o que você ossos, falou. ossos, unhas e dentes. É Ah, todos o tá. mesmo material. Isso. Entendi. Roer as unhas. É uma criança de 10 anos. Tá. Roer as unhas, eu fiz um post bonitinho lá na psicossomática, né? Ancestralmente, tá? Nós Eu também usávamos tenho uma nossas. postagem de roer as unhas aqui. Ancestralmente, lá atrás, tá? Quando a gente era ainda, né, na época pré-histórica, ou um pouco depois disso também, as nossas unhas, tanto das mãos quanto dos pés, tá? Eram garras que a gente usava para atacar ou para se defender, tá? Então isso aqui são garras, é o que representa. Representa a garra, então é agarrar, é pegar, se defender, agredir, tá? E assim por diante. É para isso que servem as unhas. Então, quando eu falo das unhas, do roer as unhas, eu estou falando, de certa forma, da nossa agressividade. Agressividade a esse nível, tá? Um nível mais instintivo, tá? Lembrando que a agressividade não é só bater nos outros, não é só ser estúpido, não é isso. A agressividade Sim. também é o agir, tá? O agir, de certa forma. A gente usa dessa energia da agressividade no agir, tá? Às vezes, Então, com um olhar, você pode ser agressivo. isso. Então, se eu estou me sentindo, por exemplo, muito agressivo, tá? E não quero usar essa agressividade, não quero usar essa agressividade nos outros, eu posso ter o instinto de roer essas unhas, justamente para eu me tornar inofensivo, certo? Perante as pessoas, por exemplo, que eu estou nesse momento com muita raiva, quero agredi-las, certo? Eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa com elas, mas eu amo essas pessoas, por exemplo. Então eu reprimo a minha raiva, certo? Essa minha agressividade. E para eu reprimir essa agressividade, eu tenho que dar vazão de alguma forma. Existe uma tensão, que eu estou reprimindo uma coisa que eu estou sentindo, e eu preciso dar uma vazão para isso. Então normalmente se rói as unhas, para me tornar o quê? Inofensivo nesse sentido. Criança Tá? de 10 anos, terapia, por favor. A criança de 10 anos, vamos observar de novo aquela regrinha, né? Que é uma regra de ouro. Até os Pai e 7 mãe. anos, muito mais probabilidade de mãe. Dos 7 aos 14, muito mais probabilidade de pai. O que eu estou falando? Muito provavelmente, essa criança está sentindo um reflexo da relação dela com o pai. Tá? Ou do Matou a próprio pai. charada. Pode parar por aí, já matou a charada. Que sim. Mas já estou sem saber do caso. Sim. Que incrível, né, Caio? Que incrível. É legal. Adoro a psicossomática. Eu também estou apaixonada cada vez mais, falar igual a Lu Belo. Apaixonada. Tem duas perguntinhas aqui. Eu não sei se lá para cima teve perguntinha. Enquanto o Caio fala, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Anemia, o Antônio Trivelato que perguntou. Tá. Anemia tem vários tipos, mas independente do tipo, normalmente, tá, é quando existe uma diminuição, né, nas hemácias do sangue. E as hemácias são aquelas que levam oxigênio para todo o corpo, né, energia para todo o corpo. Ok? Quando a pessoa tem anemia, digamos que ela perdeu a capacidade ou está com muita dificuldade justamente de criar uma energia mais interna, motivação, animação, vontade, tá, para fazer as coisas. Que é justamente para isso que servem, lembrando, as hemácias, para levar energia, levar alimentação para praticamente todas as células do corpo. Então, se a pessoa está com anemia, ela está com muito conflito, certo? Mental, emocional, que está impedindo ela de exercer a capacidade dela gerar alegria, não, gerar energia, gerar vida. Nossa, a vida dela. Tá? Caio, só para te acrescentar, essa pergunta dele da anemia foi também de uma pessoa que também está com depressão, está tratando a depressão e agora deu nos exames que ela está com anemia. Faz todo sentido, né? Sim, sim. Digamos que é uma das causas, né, da depressão. Pode ser uma das causas, pode ser um sintoma em conjunto com a depressão. Vamos para uma perguntinha que fizeram aqui que eu consegui acompanhar. Eu preciso responder uma coisa.
Não, eu preciso só responder uma coisa que eu li agora. A Joyce falando, parece que é tudo culpa minha. Eu queria tentar localizar aqui. Seja lá Então, o que eu for, Joyce. respondi aqui para ela, mas eu vou voltar aqui para mim, aqui tá mais fácil. Ela falou assim, ó, e uma criança, acho que é uma criança de 4 anos, Ah, né? que é culpa da mãe. É, a de 4 anos. É culpa da mãe? Aí eu respondi aqui. Joyce, até 7 anos, a referência é da mãe. Culpa? Não, jamais. Agora pode falar, Sim. Caio. Era isso? Não, é isso. Eu ia falar sobre isso, porque sempre que alguém me fala em culpa, né, imediatamente eu falo o seguinte: não se culpe, se responsabilize. É. Tá? Você pode se responsabilizar. Vamos dizer, Joyce, que você tem. A criança tem 4 anos, certo? E você está sem dinheiro para comprar filé mignon, camarão, certo? Filé mignon, camarão e Lagosta? lagosta e escargot, certo? E tal. Você está preocupada se ela vai ficar traumatizada lá no futuro com isso? Deixa ela pensar um pouquinho. Ah, não, que legal. Então que bom, né? Você vai dar comida para ela. Qual a comida que você vai dar para ela? Aquela que você pode? Talvez se hoje não possa comprar um camarão, não possa comprar um filé mignon, certo? Eu não possa comprar um escargot. Mas você vai comprar arroz, feijão, batata frita, ovo para ela? Ela vai se alimentar da mesma maneira? Legal. É o que você pode no momento? Tranquilo. Poxa, não, eu tô tão mal das pernas que eu só consigo arroz e feijão. Cesta básica. É o que você pode no momento? Então é o que você vai dar para ela, certo? Aquilo que você dá para o teu filho é o que você pode no momento, é o que você é capaz no momento. Então não se culpe, não se culpe, pode se responsabilizar. Olha, eu só pude dar arroz e feijão. Eu só pude dar lagostas e camarões para os meus filhos. Até aí você vai estar acostumando mal, inclusive os filhos. Mas tudo bem, certo? Se tem dinheiro para isso, você pode dar dele. Então, você sempre vai dar para o teu filho aquilo que você pode, aquilo que você é capaz. Muitas mães de primeira viagem, certo? Às vezes não sabem nem segurar o filho no colo. Tá aprendendo, tem que aprender isso. E você vai ficar se culpando por isso? Não, se responsabilize por isso. Isso é a parte importante. Eu não sei carregar o filho, deixa eu aprender. Porque você se responsabilizando, você vai lá e aprende a fazer. Você vai lá e resolve o problema. Quando você culpa, você fica lá no cantinho encostado e dizendo, é minha culpa, eu não sei segurar. E agora, o que eu faço? Né? Não vou fazer nada, porque eu não sei. Eu estou me culpando por isso. Eu acabo me impedindo. Aí o bebê vai resolver. morrer, né? Porque quem que vai cuidar do bebê? Aí você já chutou o balde também, né? Vai morrer. Não, porque se ela ficar lá e não ir para ação, né? E como você está fazendo uma referência de um Isso. bebê que não sabe segurar o bebê, então aí não vou mais segurar. E ele vai, o que vai acontecer? Ele vai morrer. A culpa, resumindo a história, porque essa história é longa, tá? Da culpa e da responsabilidade, mas na culpa, você se impede de fazer aquilo, você se impede, você se trava de resolver. Quando você se responsabiliza por algo, você entende que você tem uma certa limitação e você vai aprender a melhorar isso. Você vai solucionar aquilo. Então você vai aprender, certo? A lidar com aquilo. Eu acho muito mais legal, então, se responsabilizar do que se culpar. E se culpar, a única coisa que você merece é castigo, né? Ficar se lamentando e tal, etc. Não é um sentimento legal. Qualquer dia a gente faz uma live só sobre essa parte de culpa e responsabilidade, que eu acho muito legal. Diferenciar uma coisa da outra. Tá? E olha que generosa que essa fofa da encarnação fala pra gente. Até mães de quinta viagem cometem enganos. Olha que fofa. Claro. Então, a encarnação, assim, ela é jovem ainda, mas eu sei que ela é uma mulher super experiente e que tem aí, acho que 5 filhos e aí eu gostaria também de falar brevemente sobre mim. Eu sou mãe única de um filho biológico e de mais 3 de coração, né? Então eu sou mãe de um e mãe de mais 3 emprestada, né? E assim, pro meu filho, e o meu filho biológico hoje já é um jovem na fase adulta.
E eu hoje, quando eu olho para trás, eu sei que eu criei traumas nesse meu filho jovem, já Pode entrando ser. na fase adulta dele. Ele tem 19 anos, pronto. Hum. Eu sei que eu criei traumas nele, eu tenho consciência disso. Até 2 anos atrás, eu me culpava. Só que eu aprendi que mesmo o trauma que eu criei para ele, que ele tem talvez até hoje, com 19 anos, na época que eu traumatizei ele, quando ele tinha lá 4, 6, 7 anos de idade, era o melhor que eu podia fazer por ele. Eu não sabia. Hoje eu faria totalmente diferente, tá, galera? Mas naquela época era o que eu sabia fazer. Então a gente não pode se culpar. Então eu me Essas coisas, responsabilizo. gente, Oi? essas coisas, gente, não vem gravado no nosso DNA, tá? Não dão filho pra gente com manual de Não, instrução. não veio, a hora que ele nasce, não vem com o manualzinho lá também. Não A adianta. Teia vai Então fazer, a Teia tá falando que vai fazer um e-book, né, com manual de instrução do ser humano. Isso. Eu já falei que eu quero contribuir. Então, assim, não tem manual de instrução, a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo. Mas culpa, pega a culpa hoje, Joyce, escreve num papel assim, ó, culpa, dobra ela, põe numa gaveta ou então queima ela. Tira a culpa da sua vida, não se sinta culpada por nada. Eu tenho certeza absoluta que você fez e faz O o melhor que melhor por essa filha de 4 anos. Eu não tenho sombra de dúvida. Isso aí. Perfect. Palma para nós. Hérnia umbilical. Eu acho que foi a Laurinha que perguntou. Hérnia umbilical. Umbigo é o representante maior da nossa relação com a mãe. Né? Tu não ficou ligado 9 meses, ou não ficou ligada 9 meses pelo cordão umbilical? É mesmo? Não era a tua ligação com ela? Certo? Então, hérnias umbilicais. Pode ter certeza que tem a ver com algum conflito, certo? Que essa pessoa ainda tem com a mãe. Alguma coisa que ficou mal resolvida, alguma coisa que ainda não está, algum conflito ainda, se estiver viva, né? Enquanto viva, se não enquanto falecida, certo? Não importa, mas algum conflito que ficou aí com a mãe. Nessa hora, é que nem eu falo, é com a mãe e precisa esmiuçar isso numa terapia e tal, fazer uma série de perguntas para a gente poder ver aonde está isso. Mas tem a Laurinha, ver com uma qualquer tensão. coisa manda um direct pro Caio que aí a gente... Mas tem a ver justamente com uma tensão que existe, tá? Muito forte com a mãe. Eu tô falando isso, tá, gente? Que é uma tensão muito forte, porque se eu falar assim, tá? Olha, esse problema aqui, tá? É problema com a mãe. Ou é problema com o pai. Quem não teve problema com a mãe e com o pai? Né? Na vida. Todo Quem mundo nunca? teve. Certo? Então, isso por si só não explica, tá? Mas a hérnia umbilical especificamente, por ser um local físico, né? Dessa ligação, tá? Com a mãe, durante 9 meses na barriga lá e tal, ela permanece o resto da tua vida como um símbolo dessa ligação. Tá? Então, se você tem uma hérnia ali, tá? Bem na parte umbilical, você pode ter certeza que na parte psicossomática a gente vai encontrar ali algum conflito, alguma tensão que ainda existe muito grande, tá? Em relação à mãe. Qual a tensão? Não dá para saber. Muito interessante. Eu acho que foi a Marilda. É que eu anotei aqui, esqueci de anotar quem que perguntou. Perguntou aqui na live também. Tendões nas mãos e tornozelos. Tendão. Toda a parte de tendões, eu já falei isso em outras lives, mas eu vou repetir sempre que necessário, tá? Tendões, sempre que você falar em tendão, nós estamos falando em cobrança interna exagerada, tá? Cobrança interna recorrente, cobrança interna repetitiva. Assim como muita gente tem, muitos digitadores, né? Tem problemas de tendinite nas mãos e nos dedos por esforço repetitivo, ou seja, forçar demais o tendão. Toda a parte de tendão
É mãos e tornozelos, é isso? Mãos Lembra e eu aí? tornozelos, isso. Mãos e tornozelos. Então, mãos e tornozelos. Sempre vai estar falando, então, de uma cobrança interna extremamente recorrente. Quando esse conjunto, mãos e pés, ou tornozelos, tá? Essa semana, não sei porquê, teve dois posts perguntando a mesma coisa, desse conjunto, mãos e pés. E eu explico sempre da mesma maneira. Essa cobrança interna, então, repetitiva, recorrente, é no quê? Tem a ver com as ações dessa pessoa, certo? Ela se cobra muito agir, se cobra muito alterar, mudar, tá? O que está acontecendo na sua vida. Pés. O que está acontecendo na sua vida são as posições que você tem tomado, a direção que você tem dado, posições que você toma, direção que você está dando para a tua vida. Tá? Esse conjunto, mãos e pés, quando dá sintomas em conjunto, tem muito a ver com isso. Eu me cobro muito ações para, por exemplo, melhorar minha vida, para mudar meu caminho, para mudar aquilo que está acontecendo ao meu redor. Tá? Existe uma cobrança interna muito grande a respeito disso, desse processo, de eu agir para alterar, para mudar alguma coisa que está acontecendo de ruim, ou alguma coisa que eu quero melhor na minha vida. Quando isso em excesso, muito recorrente, muito repetitivo, vai me doer a parte de tendões. Perfeito. A Laurinha, eu estava passando os comentários aqui para ver se tinha pergunta. A Laurinha falou exatamente isso. Olha só que legal, hein? Tá. A da Hélia? Não, eu acho que ela estava falando do negócio do umbilical que ela falou, né? Esse daqui agora é da Marilda. É da umbilical. A Teia perguntou sobre colesterol alto. Colesterol alto, triglicérides alto, qualquer componente do sangue, fora hemácia e glóbulos brancos, tá? Que esteja em excesso ou em falta, vai nos falar dos nossos bloqueios emocionais, dos traumas emocionais, daqueles sentimentos, emoções que nos impedem de nos relacionarmos com esse ou aquela pessoa, que nos impedem de frequentar esse ou aquele local, que nos impedem de fazer certas coisas. Todo tipo de bloqueio que a gente tenha, de trauma, certo, emocional. Uma mágoa muito grande, um rancor muito grande, um ódio muito grande, qualquer sentimento muito forte e que bloqueia a minha vida, esse fluir da vida, vai interferir nesses componentes, triglicérides, colesterol, etc. Eu estou falando isso de uma maneira mais global, tá, gente? Para todo mundo poder entender. Sim. Tá? Porque mas, assim, claro, a gente sempre lembra que cada caso é um caso, né? E de repente, junto com isso, tem um outro sintoma que aí tem que ser avaliado em conjunto e, Perfeito. né? Então, Caio, o enjoo da Rosiana, eu não lembro se a gente respondeu ou não. A gente respondeu na outra. Respondeu, mas eu falo rápido. Enjoo. Existem duas leituras, tá? A primeira é não aceitação de uma situação, me causa enjoo. Como assim não aceitação? Eu não aceito o que está acontecendo comigo. Não deveria estar acontecendo isso, não deveria estar acontecendo aquilo. E eu mantenho o pé nessa minha posição de não aceitar. Tá? Embora já tenha acontecido e tal, eu não aceito isso. Eu não aceito que isso aconteceu. Essa sensação de não aceitação vai me causar vômito, enjoo, querer expelir, botar para fora. Tá? Ao mesmo tempo, o enjoo tem uma outra conotação. Quando o que eu ouço não bate com aquilo que eu vejo, tá? Me causa enjoo. Quando o que eu ouço ou o que eu vejo não está batendo um com o outro, tá? Isso me causa enjoo. É o exemplo, por exemplo, daquelas pessoas que falam, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uhum. Esse tipo de situação, tá, na nossa vida, nos traz enjoo, nos traz também a não aceitação disso aí. A Gardênia, ela estava lá no YouTube acompanhando pela egrégora e acabou vindo aqui, porque eu acho que não colocaram a pergunta dela, ela veio aqui saber. Problema de falta de ar, tenho que tomar corticoide para sair da crise, pois a bombinha não faz mais efeito. Entendi. Porque não estou, aí ela não terminou.
Não, mas não tem problema. O que significa falta de ar, Problema de principalmente falta de ao ar. caminhar? Tem que tomar corticoide para Tá. sair da crise. Para Gardenia eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, certo? Tá difícil eu entender, eu elaborar o que está acontecendo ao meu redor. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade em entender, em interpretar o que está acontecendo ao meu redor. Não consigo, é difícil, é complicado, eu não tenho recursos para isso, eu não consigo entender o que está acontecendo à minha volta. E ao mesmo tempo, se eu não estou entendendo o que está acontecendo à minha volta, eu também não consigo dar uma resposta para certas coisas que eu percebo que estão vindo de fora. Certas solicitações do meio exterior. Solicitações da minha família, solicitações do meu companheiro, da minha companheira, solicitação dos meus filhos. Aquilo que eu sinto que é uma solicitação do meu ambiente, da minha casa. Eu até estou explicando essa parte de solicitação, que às vezes as pessoas não entendem. Então, por exemplo, se eu olho para a minha casa e vejo que ela está muito suja, tá? Ela está me solicitando limpeza. Existe uma percepção de uma solicitação minha, que sou eu que tenho que limpar, por exemplo, certo? Qual é a minha resposta para essa solicitação que eu estou vendo na sujeira? Limpar, certo? Isso é claro na cabeça, né? Tá fácil de entender. Agora, existem outras solicitações à minha volta que eu não consigo entender direito, eu não consigo interpretar direito o que está acontecendo na minha vida, nessa minha relação, nessas minhas relações. E eu sempre falo assim, quando me falta ar, é essa dificuldade enorme de interpretar, de elaborar o que está acontecendo em volta. É como se eu estivesse inspirando, inspiração, certo? Tudo isso que está acontecendo à minha volta. E isso não tá, eu não estou conseguindo entender, é um ar sujo para mim. É um ar que não está me alimentando. Não está me alimentando o pulmão, não está alimentando minha vida, não está alimentando nada, nem minha mente está alimentando. Porque está muito difícil de eu entender, muito difícil de eu elaborar isso. E, ao mesmo tempo, eu também fico com uma dificuldade enorme de responder a isso. Porque se eu não sei qual é a solicitação direito, como é que eu vou responder para isso? E nessa hora que me falta o ar, certo? Me falta o ar, eu tenho que usar a mesma bombinha, às vezes tenho que ir para pronto-socorro, inclusive para poder abrir os alvéolos e tal, porque esse conflito fica muito grande e acaba influenciando muito na energia do pulmão, que é uma energia que a gente usa muito para fazer essa interpretação externa, tá? E a resposta interior, para pegar essa interpretação externa e dar uma resposta interior. A Teia está perguntando se a falta de ar pelo nariz, por conta de nariz entupido, pode ser isso também. De certa forma, sim. Todo aparelho respiratório pode estar traduzindo essa situação. Porém, no caso do nariz especificamente, se for um nariz entupido, certo? Nós estamos falando aí de um outro processinho um pouco diferente. O que eu estou interpretando à minha volta, o que eu estou elaborando à minha volta, certo? Tem um cheiro ruim. Eu sinto como algo ruim. Algo que eu não queria, eu consigo interpretar, tá? Então, o que está à minha volta. E o que eu interpreto à minha volta, nessa minha relação com meu marido, nessa minha relação no profissional, nessa minha relação familiar, nessa minha relação isso aqui, me tem um cheiro ruim, não está legal, tá? Não está legal, certo? Então, é um cheiro que eu não estou conseguindo resolver e eu também não quero mais sentir esse cheiro, certo? Então, o muco, às vezes, vem tampando o nariz, o muco vem para justamente não sentir esse cheiro, tá? Para eu não perceber essas coisas que estão acontecendo à minha volta. Meio que dá jogar por baixo do tapete, tá? Vamos dizer assim, né? Perfeito. Dermatite no couro cabeludo. Quem perguntou foi a Biomil Naturale, Tá. na semana passada. Toda a parte de pele, né? Toda a parte de pele, quando a gente fala da parte da pele, e fala de dermatite, psoríase, vitiligo, qualquer tipo de sintoma em relação à pele, vai falar de um processo que justifica, que tem a ver com o meu contato em relação ao mundo externo. Como eu encaro, como eu enfrento, como eu lido com o mundo externo. Então, por exemplo, se eu estou extremamente reativo,
tá, ao mundo externo, eu considero que o mundo externo é complicado demais, é difícil demais, é ameaçador demais, tá? Eu percebo alguma ameaça. Quem tem esse tipo de sintoma vai entender bem o que eu estou falando. Existe uma sensação quase constante de que parece que sempre tem uma ameaça, parece sempre que as coisas não vão dar certo, parece que sempre tem alguma coisa que vai me impedir de fazer o que eu quero, parece que eu não me sinto capaz de encarar esse mundo, as pessoas, tá, e etc. Se eu tenho essa sensação muito constante, a minha pele fica extremamente sensível, extremamente reativa, porque ela é uma espécie de sensor externo. Ela está aí para sentir o que é frio, o que é calor, tá? Tem uma série de funções a pele, mas uma das principais é essa. Ela vai sentir como é que está o ambiente externo para justamente fazer um equilíbrio interno. Então, se está frio lá fora e eu sinto através da pele, eu vou ter um movimento interior que é para aumentar a minha temperatura anterior, para proteger meus órgãos internos e tudo mais, tá? Então, se eu estou me sentindo muito ameaçado externamente, é um sentimento mais constante, a minha pele fica muito mais sensível, muito mais reativa, tá? Do que o normal. Porque eu estou mandando um comando para ela, olha, tá tudo muito estranho, eu acho que vai acontecer alguma coisa, eu preciso ficar atenta, eu preciso ficar atenta, tá? Tudo que está acontecendo. Então, eu começo a enxergar mais, eu começo a ouvir mais, às vezes, sentir até mais gosto, às vezes, nas coisas, até o olfato, às vezes, aumenta. Uma tá, hipersensibilidade, né, Caio? Isso. E a pele também fica extremamente sensível. Então, ela também fica muito mais reativa. Então, ela reage muito mais, tá, a esses fatores externos do que o normal. Então, se às vezes eu pego, por exemplo, uma bactériazinha, um germezinho, alguma coisinha que não faria mal normalmente à pele, que a pele não reagiria assim de uma forma tão drástica, vamos dizer assim, hoje, se eu pego qualquer ameaçazinha, ela reage violentamente, vamos dizer assim, tá? Ela quer expulsar rapidamente aquela ameaça. Então, a dermatite, dermatose, desidrose, uma série de sintomas de pele... Psoríase também entra nessa, Caio. Psoríase também, principalmente, tá? A Teia está perguntando se tem diferença da psoríase nas pernas, nas mãos, se tem alguma diferença. Não, né, Caio? Porque é tudo pele. Não, mas tem diferença no sentido de... por exemplo, a dermatite dessa pessoa é na cabeça, certo? Então, a aqui pele... a Biomil perguntou a dermatite no couro cabeludo. Isso, no couro cabeludo, na cabeça, certo? Então, se eu tô com a dermatite aqui na cabeça e não tenho mais nenhuma outra parte do corpo, certo? Então, existe uma tensão aonde? Na cabeça, certo? E o que essa pele aqui está protegendo? O crânio e o cérebro, certo? O que é o cérebro? É o racional, tá? Então, eu costumo dizer assim, essa tensão, né, que está causando essa reatividade maior na pele que está aqui na cabeça, no couro cabeludo, tá? Essa pele do couro cabeludo está mais reativa a qualquer tipo de ameaça relacionada ao meu intelecto, à minha capacidade de raciocinar, que é onde está a maquininha do raciocínio, que é o cérebro, tá? Então, essa pessoa, por exemplo, em época de prova, tá? Alunos, se você entrar numa sala de Enem, numa sala de vestibular, certo? E olhar para as pessoas fazendo prova, você vai olhar um monte desses alunos, é impressionante. Ninguém nunca reparou nisso, repare a partir de hoje. Entra numa prova de Enem, você vai olhar todo mundo assim, ó. Verdade, Caio. É batata. Se tiver alguma professora online aí, me responda. Se nunca observou isso, começa a observar. Você vai fazer muito aluno assim, ou então é com a caneta, né? Tá com a caneta aqui, tá assim, ó. A ameaça é essa, o desafio é esse, certo? Está sendo desafiado o intelecto, o raciocínio da pessoa, tá? Então essa parte toda fica tensa. Tem aluno que sai fumacinha se você olhar lá, certo? De tão tenso que o negócio está. Então quando o meu racional, quando o meu intelecto, a minha parte intelectual está sendo ameaçada, eu vou sentir essa tensão toda aqui, a dermatite provavelmente vai aparecer nesse local, tá? Aí perna vai ter uma leitura, cada um vai ter a sua leitura, nesse caso. Entendi. A Teia perguntou também na semana passada, não deu tempo de responder, se bem que nós já falamos sobre sudorese,
mas ela falou em sudorese nas mãos. Tá. Mãos, eu falei agora há pouco, a gente falou do conjunto, né? Sim. Mãos e pés. Mãos falam muito da nossa ação, do nosso poder, certo? Sobre a vida, sobre as coisas, de como a gente age em pró dos nossos objetivos, dos nossos projetos de vida, das nossas posições lá embaixo, no pé, e etc. Então, as mãos representam muito isso. Qualquer tipo de tensão, então, tá, que eu tenha nas mãos, né, eu sinto, por exemplo, que o meu poder, né, sobre as minhas coisas, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, está tendo uma tensão nesse sentido, tá? Eu posso suar nas mãos, ou seja, está havendo uma sobrecarga, uma energia muito forte ali naquele local, certo? E a própria pele reage da mesma forma. Vem a sudorese, tá? Vem suor excessivo, às vezes vem um sintoma como uma dermatite, às vezes vem um sintoma como a dor nos tendões, tá? E assim por diante. Enfim, a sudorese excessiva é porque existe alguma coisa ali onde eu sinto, digamos, para explicar melhor, eu estou sentindo, para especificar melhor, para dizer a verdade, eu estou sentindo falta de alguma coisa, falta de algum recurso, tá? Para eu poder exercer esse poder. Tá? Aí vem a sudorese. Perfeito. Ok. Caio, já é 21h42. Vamos para a última? Vamos. Nervo ciática, foi a Laurinha que perguntou. E aí, assim, ó, antes de você responder, eu tinha mais duas perguntas. Só que essas duas perguntas vai ser muito... a resposta, o debate é longo. Então, fica como essas duas perguntas, que seria genética e epigenética, que foi a Bruna Abbe que comentou, e parâmetros e necessidades, autonomia e independência. Aí eu já deixar para a próxima live como a pergunta 0 lá, que seria da terapeutizar. Já fica como tema da próxima live, pode ser? E essas duas perguntas são maravilhosas. São, de responder. Né? Adoro falar, principalmente a genética e epigenética. Nossa, eu achei o máximo. Ela fez no comentário lá. Aí eu falei, isso é muito legal. Vou fazer isso pergunta. Ela fez algum comentário lá na postagem, né, da live. A gente foi conversando, né? Vai falando, vai respondendo, e aí ela falou. Sim. Eu falei, isso é muito legal. Vou levar pro Caio, porque ele vai ficar fascinado. A gente vai na próxima. Eu vou responder essa porque tem as surpresas para você falar. Estão falando aqui, é verdade, nervo ciático, né? E a gente fecha com a da Laurinha, tá bom? Nervo ciático. Se eu tenho muito medo, tá, de uma mudança na minha vida, tenho muito medo de mudanças na minha vida. É aonde vai doer, o nervo ciático. Por que lá no nervo ciático? É que eu não vou explicar toda a anatomia, senão eu acabo virando chato. Perna é meu caminhar, tá? É como eu direciono a minha vida, certo? Tronco é como eu percebo a minha vida, ok? Tronco, órgãos, né? Órgãos emocionais, tá tudo aqui no tronco. Tá? Racional tá na cabeça. Pernas é o meu caminhar, é como eu direciono a minha vida. Se eu tenho uma dificuldade muito grande com mudanças na minha vida e mudar a direção da minha vida, em qualquer aspecto dela, tá? Vai me doer aonde? O nervo ciático. Por quê? Porque a minha parte emocional e essa minha parte do caminhar, do dar a direção, tá? Não vão bater, digamos assim, não vão encaixar direito. Tá? Esse meu medo não permite que eu faça as mudanças que eu preciso. Então, uma parte não encaixa com a outra, uma parte não, digamos que não... Eu estou tentando explicar de um jeito diferente, então por isso que eu estou pensando mais. Uma parte não está... Uma parte, na verdade, está pressionando a outra. Tá? Essa direção que eu quero dar, que está acontecendo na minha vida, tá? Não bate com aquilo que eu quero. Lembra, corpo é o que eu quero, é meu emocional, meu racional lá em cima, tá? Essa parte toda não está batendo com aquilo que eu já percebi que eu preciso mudar. Então existe uma pressão
muito grande aí. É onde pinça o nervo ciático, ou seja, esmaga o nervo ciático, essa pressão mesmo. Tanto a pressão psicológica quanto uma pressão física, tá? Acaba pressionando o nervo ciático e causa esse tipo de dor. Então a gente justifica explicando que é um medo muito grande de mudanças. Quando eu percebo que eu preciso mudar pernas, tá? Que tem a ver com as pernas nesse caso, mas eu não estou querendo mudar, porque eu estou me sentindo de certa forma confortável, que hoje eu tenho uma situação que não me causa grandes problemas e tal, mas eu percebo que aconteceu agora alguma coisa aqui, ó, e que eu preciso fazer uma mudança na minha vida. As pernas, né? Perna. Essa pressão, tá, entre o querer, né, e precisar, vamos dizer assim, é o que causa o pensamento do nervo ciático e é o que acaba causando a dor ciática. A Teia está perguntando, o ciático é medo de caminhar? Não é, então, não é bem o medo do caminhar em si, tá? Mas o medo da mudança da direção nesse caminhar. Assim, você está caminhando em linha reta, daqui a pouco aparece uma pedra lá na frente, certo? E você tem que desviar dela, tá? Esse desviar dela. Você queria ir reto, tá? Vamos dizer assim, teu corpo quer continuar reto e as perninhas querem ir pro outro lado. É bem isso, certo? Então essa pressão, tá? Vou, não vou e tal, é que causa o pensamento no nervo ciático, ok? É a pressão daquilo que eu quero com aquilo que eu preciso fazer. Para explicar de uma maneira mais diferente, vai? Perfeito. Tá? Vamos para os sorteios? Vamos para as surpresas? Vamos. Eu já dando spoiler da surpresa. Galera, então, como nós falamos no início da live, nós vamos fazer, que nós tínhamos uma surpresa no final, nós vamos fazer novamente, em comemoração essa 10ª live, que é a de hoje, né? 10 lives com o nosso queridíssimo Caio Cobra. 10 lives. Ai, nem tenho palavras para agradecer, não tenho palavras para agradecer o Caio e também a cada um de vocês. Porque é graças a vocês que essas lives foram, né, Caio, crescendo, virou da primeira que virou a segunda, da segunda que virou a terceira, e da terceira que virou a quarta, e depois da quarta falou, não, tem que ser toda sexta-feira. E aí, assim, a gente já está sendo chamado dos donos da sexta-feira às 20h30. Então, olha que privilégio, né? Bom. Então, assim, é muito gratificante. A gente realmente não encontra palavras, assim, para poder expressar tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente recebe de vocês. E aí, assim, uma forma de retribuir, né, esse carinho, essa interação de vocês, essa fidelidade de vocês, de toda sexta-feira estar aqui, de na semana, né, interagir com a gente, é da gente fazer um novo sorteio. E aí nós vamos de novo fazer o sorteio, porque eu gostei muito daquela brincadeira de ficar sorteando e filmando aqui para vocês, foi muito legal. É gostoso, Caio, parece... a gente meio que volta na infância, sabe? Quando a gente ia na quermesse, que girava a bolinha lá para você ganhar um brinquedinho de plástico. E que a gente voltava para casa quando ganhava aquele coisinho de jujuba, a gente voltava para casa todo feliz. Então, assim, a sensação é essa, volta essa sensação gostosa de infância. Então, eu gostei muito dessa brincadeira de sortear, ainda mais para presentear vocês, né, galera? E aí nós vamos sortear novamente 3 sessões. Uma sessão de floral, uma sessão de reiki, o primeiro, uma sessão de reiki, uma sessão de floral, e a terceira sessão é o que o senhor Caio Cobra, que ele vai explicar. Como é que vai ser esse sorteio? Vocês vão, nessa live aqui, depois que ela for postada lá, nessa live, ela demora às vezes uns minutinhos, porque eu tenho que fazer o texto lá, mas depois que essa live for postada no IGTV, vocês vão curtir, comentar, fazer qualquer comentário do que vocês acharam da live. Quem quiser salvar a live também pode salvar, que é lá no cantinho direito, aquela bandeirinha que tem. E vai marcar 3 amigos.
Então, curte, bota o coraçãozinho, comenta, qualquer coisa que vocês quiserem, e marca 3 amigos. E quem quiser salvar também pode salvar lá na bandeirinha. Quem fizer tudo isso vai participar lá do sorteio. Então, curtir, comentar, salvar e marcar 3 amigos. Por que marcar 3 amigos, Regina? Porque ajuda nessa questão de interação e engajamento, ajuda a divulgar a live, esse conhecimento que vocês estão aprendendo, e vai possibilitar também das pessoas que foram marcadas de serem sorteadas também. Porque no outro sorteio, uma pessoa que foi comentada, que foi marcada lá, que foi sorteada. Então, aumenta as chances de vocês e das pessoas também serem beneficiadas, ok? Então, o primeiro é o reiki, o segundo o floral e o terceiro... Pode falar, Caio, porque eu já falei demais. Porque da outra vez, né, falou assim, uma entrevista com o Caio Cobra, então ficou uma coisa muito aberta, certo? E outra, muita gente pode pensar assim, uma entrevista, aí depois é para seguir terapia, né? Ou para dar sequência, ou fazer alguma coisa assim e tal. Então, para que seja uma coisa mais, um presente mesmo, uma coisa mais concreta, tá? Existe um exercício que eu faço para autoconhecimento, ok? Então, é um exercício que eu faço, em terapia, inclusive, tá? Mas é um exercício específico que eu faço para autoconhecimento. Depois desse exercício, então, eu vou me conhecer totalmente. Não. Ele vai te dar alguns recursos, tá? Você vai se conhecer um pouco melhor depois desse exercício, que é um exercício específico, com uma finalidade específica. E eu consigo fazer ele em uma sessão só. Então, é um exercício para autoconhecimento, tá? Então, esse exercício é uma sessão, demora 1 hora para fazer. Então, é só para saberem o que é o prêmio, tá? Para ver se anima um pouco mais também, né? Tá? Então, não é só uma entrevista comigo para depois até seguir, sei lá, para uma terapia ou isso, não. Tá? Ou só para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida. É um exercício específico para autoconhecimento. Tá? Então, eu vou fazer o exercício todo numa sessão só. Dá para fazer. E sai de lá com muita informação a respeito de você mesmo. Galera, 1 hora com o Caio Cobra é uma mentoria. Pode-se dizer que é uma mentoria. É imperdível. Então, assim, curtam, comentem, marquem os 3 amigos, salva na bandeirinha lá, porque isso também o Instagram entende que isso está sendo bacana e ele acaba entregando para mais pessoas e mais pessoas Legal. Podem vir aqui conhecer a gente. Tem gente nova que entrou agora no final, a Cleide, seja bem-vinda. Então, tá vendo? As pessoas, vai trazendo novas pessoas. E aí, é esse o intuito dessas lives, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Porque vocês querem muitos seguidores ou querem... Não, a gente quer que esses benefícios cheguem ao maior número de pessoas. Olhem para vocês, né, como vocês se beneficiaram com isso. Então, a gente quer que esse benefício se estenda também para mais pessoas. É isso. Caio, suas considerações finais. Não, só obrigadíssimo pelas perguntas. Gente, quando eu falo obrigado pelas perguntas e pela presença de vocês, não estou sendo demagogo, tá? E político, não. É obrigado mesmo, porque se vocês não estivessem aqui participando... Travou? Não, eu tirei os comentários para o pessoal tirar print, que o pessoal está reclamando que a sua carinha não sai, fica tudo escritinho na sua carinha. Eu tirei, mas eu já vou voltar. Pronto, aí, baixei. Para tirar foto. Sorriso para foto, tirem print à vontade. Quando eu falo gratidão, tá? É porque vocês realmente, quem vem aqui, me dá realmente a oportunidade de passar algum conhecimento e tal. As perguntas que vocês me fazem e eu respondo, me dá a oportunidade de reafirmar aquilo que eu acredito, de passar também a informação para frente, tá? E depois eu sei que vocês vão passar para outros e assim por diante. Então, é gratidão mesmo. Obrigado pela presença mesmo, pelas perguntas que vocês trazem, pela frequência, pelos convites que vocês fazem, porque ajudam pra caramba, tá? Ajudam mesmo. Então, muito obrigado mesmo pela presença. Valeu demais, tá? A todo mundo aí, tá? Eu espero vocês já na próxima. Tamo aí. Com certeza. Deixa eu ativar os comentários.
Galera, Sim. gratidão. Quem tirou print, posta lá nos stories, marca a gente, Regina Chaves Terapeuta, Caio BN Cobra. Isso, Caio? Isso. Isso. Caio BN Cobra, né? Quando vocês começam a digitar Regina, já aparece lá a minha carinha. Começa a digitar Caio B, já vai aparecer a carinha do Caio. Marquem eu, marque o Caio. Posta lá nos stories que isso também ajuda a chegar a mais pessoas. Quem segue vocês vai ver, quem me segue vai ver, quem segue o Caio e assim sucessivamente. Quanto mais a gente propagar isso, mais a mais pessoas vai chegar. Eu quero agradecer, assim, de todo o meu coração, a Egrégora de Cura, que tem sido uma parceira, assim, muito querida. A Egrégora, assim, é cheia de tantos afazeres e está se disponibilizando, né? Que nem hoje teve live com o Mário Rocha, até quase 20h30, e o Mário Eita. queria fazer lá até uma vivência, e o Luiz querido falou, oh, tem a live da Regina às 20h30. Acabou tendo que interromper a live do Mário. Gratidão, Mário, pela sua compreensão. Mário Rocha é aquele amigo do Laura Reis. Tá. Gratidão à Egrégora de Cura por estar retransmitindo a gente. Entrem lá na minha bio, para acessar os canais do Aceita Reiki, do Summit, tá imperdível. Eu já andei postando no meu feed o que vai acontecer, então é só ir acompanhando. Gratidão à Egrégora, gratidão a cada um de vocês. Gratidão, Caio Cobra. Gratidão, Regina Chaves. Gratidão, gratidão. Beijo de luz no coração de vocês e até Última, sexta. último recado. Amanhã a Teia dos Saberes tem live lá com ela também, Sim. com a Dominique, tá? Só pra 19, saberem. né? 19 horas. Amanhã, 19 horas, tem na Teia de Saberes live com o Caio Cobra. É a Teia querida e o Caio Cobra. E o tema vai ser The Best. Depois de eu postar a live aqui, eu também vou postar divulgando a live da Teia, aí vocês já podem acompanhar também, tá bom? Show de bola. Beijo grande no coração de vocês, um ótimo final de semana. Espero vocês amanhã na Teia. Espero que vocês entrem na BIOS para saber do Summit da Egrégora de Cura. E até sexta-feira. Até mais. Tchau. Tchau. Agora não cai mais, a gente tem que derrubar, né? Gratidão, 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 galera. Legal, como que agora salva? Não tem mais como salvar. Está diferente. Como eu faço? Será que é aqui? Bruna, me auxilia. Como eu faço para fechar a live agora, Bruna? Bruna, me socorre. Como eu faço para fechar a live? Como pode melhorar? Como pode ser mais divertido? A Regina não sabe fechar a live. Mudou aqui, galera. Eu não sei como é que faz para fechar. Aperta no X, Bruna. Espero que a Bruna esteja aí. Encerra. Não sei encerrar, Luiz. Aonde encerra, Luiz? No X? Valeu, Luiz. Gratidão.